sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública no âmbito da Comissão Permanente de Políticas Públicas, com o objetivo de debater o tema A Política Pública de Saúde Mental. Queria dar as boas-vindas a todos e todas que vêm, nessa tarde, fazer esse debate tão necessário. Queria saudar os alunos, residentes, que estão nos honrando aqui, dizendo também que tem alguns assentos aqui ainda à frente, se quiserem, podem vir. E queria já registrar a presença do companheiro Tibério Limeira, que está secretariando essa audiência, o companheiro que também tem conhecimento do tema, ele que tem também feito audiências públicas sobre o tema. Eu queria também passar a compor a mesa e convidando desde já a subsecretária Ana Giovana para fazer parte Também a convido, antes de Ana Giovana sentar, que ela possa fazer a leitura de um texto bíblico, que nós possamos, em posição de respeito, ficar de pé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Queria convidar o professor Aldênio Moraes, representando o curso de Medicina da UFPB. Queria convidar Maria Madalena Quirino, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e da Residência Multiprofissional em Saúde Mental. Muito bom. Queria convidar Maurivan Batista, coordenadora de Saúde Mental de Bahia. Queria convidar Lucílvio Silva, psicólogo, técnico de saúde mental do Estado, representando a coordenadora Jaciara Mendes. Antes de passar para Tibério, para ele ler o expediente em mesa, eu queria registrar com muita satisfação a presença do Sintesp, os companheiros e companheiras que estão aqui, recentemente eleitas, hoje representam o corpo funcional da universidade e sempre estarão sendo convidados para participar dos nossos debates, haja vista que esse espaço é um espaço importante para que nós possamos discutir os problemas da cidade de João Pessoa e, sobretudo, poder contribuir com o debate, com um bom debate. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Passar a palavra para o vereador Tibério Limeira, já agradecendo a sua participação, para que ele possa ler o registro em mesa. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Câmara Municipal de João Pessoa. Requerimento em mesa da autoria do vereador Marcos Henriques, requer a Vossas Excelências na forma regimental e, após ouvido plenário, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Políticas Públicas, a ser realizada no dia 11 de setembro do corrente, com o objetivo de debater o tema A Política de Saúde Mental. Tem uma justificativa de ausência aqui, vereador, do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima,
comunicando que, tendo em vista compromissos assumidos anteriormente, informa a impossibilidade do comparecimento na audiência pública, agradecendo de logo pelo honroso convite e desejando pleno êxito no evento. Alguns registros de presença: Antônio Marques Júnior, do Sintesp; Edson Gomes, coordenador do Grupo Coletivo; Ana Nery, de Enfermagem; Cleonice Oliveira, diretora de Saúde do Sintesp; Gláucia Nunes Vinhas, diretora de Mulheres do Sintesp; Oswaldo Fernandes, publicitário; Jobênia Farias, do Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania; professora Lenilde Ramalho, coordenadora do curso de enfermagem, representando a Faculdade Santa Emília de Rodar; Maria do Socorro Gomes, professora de saúde mental da Faculdade Santa Emília de Rodar; Roberta Rocha, vice-coordenadora da Residência de Saúde Mental da UFPB; Kristen Corgeles, conselheiro, representando o presidente do Conselho Municipal de Saúde, residente de saúde mental da UFPB, e doutora Maria Eveline Ramalho, professora doutora da FAMENE, de Saúde Pública. Está aqui representando a faculdade. Então, feito o registro e lido o expediente, presidente. Obrigado, Tibério. Eu queria, para encerrar essa mesa, já agradecendo, eu queria chamar Lenilma Bento, também representando o Núcleo de Saúde. Lenilma é coordenadora regional paraibana da Associação Brasileira de Enfermagem. E também tem fã-clube. Queria passar aqui os trabalhos para o companheiro Tibério, enquanto eu vou justificar a presente audiência no âmbito da Comissão de Políticas Públicas. Vereador Marcos, fique à vontade para fazer a justificativa da sessão. Senhoras e senhores, queria me dirigir nesse momento tão especial a todos os residentes que estão aqui, ao pessoal que está em casa, aos técnicos, aos profissionais da área de saúde mental, companheiro Edson, que também me honra muito com a sua presença, o companheiro do Sindicato dos Técnicos em Enfermagem. A princípio, eu queria saudar a todos e todas da mesa, na pessoa de Lenilma. Lenilma, ela é uma batalhadora. Ela, em diálogo com o nosso mandato, e preocupado muito com a questão da saúde mental, ela idealizou. Eu quero fazer justiça porque não foi uma ideia minha, não partiu de mim, partiu de Lenilma. Com a preocupação porque aqui nessa casa nós enfrentamos alguns embates com o fechamento do IPP. Mas, em diálogo com Lenilma, nós discutimos, olha, o problema de saúde mental é muito maior do que o fechamento do IPP. Precisamos discutir saúde mental de uma maneira macro. As famílias estão aí, mais do que a gente pensa, com entes muito próximos, queridos, com problemas de saúde mental. Esse é um problema que é mais simples, é mais complexo do que a gente pensa. E eu vim aqui para aprender. Eu não digo... Eu acho que a posição do vereador é fomentar os bons debates. E essa casa eu já tive a oportunidade de ajudar a intermediar vários problemas e várias categorias também têm sido favorecidas com a atuação não só minha, mas de vários vereadores. Então, desejo as boas-vindas. Desejamos que tenha uma excelente audiência, com uma boa análise da realidade, profundidade na abordagem e encaminhamentos capazes de contribuir com a boa formulação de políticas públicas. Esse é o objetivo da audiência pública. Eu tenho
esse costume de sempre, ao término de uma audiência pública, nós temos alguns encaminhamentos. Porque o objetivo daqui não é você foi culpado, você não está fazendo isso, você não fez aquilo. Eu acho que nós crescemos muito mais quando nós somos capazes de dialogar. E eu queria agradecer a presença, de maneira muito especial, de Ana Giovana, que é subsecretária do município, do companheiro que também veio representando o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, porque quando nós apresentamos propostas afirmativas e plausíveis, quem ganha é a cidade de João Pessoa, quem ganha são as famílias que têm pessoas com esse problema de saúde mental, muitas vezes incapazes, e que espera do Estado uma atenção maior. E é isso que nós estamos aqui para fazer. De nossa parte, eu quero dizer que estaremos atentos a informações, pois, dada a complexidade dessa audiência pública, sugere-se uma postura de aprendizado, da atenção e de bastante esforço para entender e, mais tarde, poder contribuir com os profissionais da área de saúde no desenvolvimento proposto e de intervenções que venham a contribuir com avanços na área de saúde mental. Destaco que a problemática a ser debatida nos foi trazida pelas profissionais que estão preocupadas com os rumos da política de saúde mental do nosso Estado, de nossa cidade, sobretudo. Depois que a situação vivenciada pelo IPP da Paraíba, localizado em Jaguaribe, veio à tona, mediante intervenção realizada pelos organismos responsáveis por seu acompanhamento, a exemplo do Ministério da Saúde, o qual passou a indicar o seu descredenciamento do SUS, dadas falhas encontradas na referida instituição, requer de nós algo muito maior do que apenas acompanhar os fatos. Entendo que, dentre os diversos assuntos a serem abordados nessa tarde, existe uma centralidade voltada a perceber que o campo da atenção psicossocial, em todos os níveis de complexidade da saúde pública, tem avançado, ao ponto de compreendermos que qualquer resquício de uma concepção de tratamento voltado à velha política manicomial não mais atende às necessidades atuais. Partindo do mesmo ponto de vista, me parece razoável concluir que a afirmação que acabamos de fazer somente será verdade se, por outro lado, buscarmos, em substituição ao velho modelo manicomial, a construção de uma rede de atendimento psicossocial devidamente estruturado, em todos os níveis que seja humanizada e aberta aos desafios da atualidade. Portanto, senhoras e senhores, estamos tratando de um tema que demanda, por um lado, um esforço dos entes federativos, municipal, estadual, de João Pessoa, no sentido de complementar os serviços, adotando posturas de pactuação e aceite de novos serviços junto ao Ministério da Saúde, assim como fortalecer as estruturas e iniciativas existentes. Por outro lado, é bom que fique claro que também se faz necessária uma maior pactuação entre Prefeitura, Governo Federal e Governo Estadual, tanto na estruturação da rede, como no seu processo de cofinanciamento. As responsabilidades nesse campo, assim como em toda a rede de saúde pública, somente ganharão maior qualidade se houver mais incidência de cooperação entre os diversos entes envolvidos, inclusive com a participação da sociedade civil. Estamos diante de muitos desafios que dizem respeito, por exemplo, ao avanço dos males comportamentais, da propagação dos danos causados pela drogarização e pela identificação nas diversas patologias psicossociais modernas. E é bem fácil nós percebermos
o avanço dos problemas que são psicossociais, que tem a ver com a depressão, com a ansiedade, e isso vem causando cada vez mais aquela interpretação que aquela máxima é verdadeira, que a doença do século passa pelos transtornos mentais, que tem a ver com ansiedade, com depressão. Isso precisa ser estudado com mais profundidade. Sendo assim, posso afirmar que não lograremos êxito no campo das políticas públicas de saúde mental se não enfrentarmos tais desafios, como uma boa coordenação de políticas públicas, com mudanças de postura frente à necessidade de pensar ação profissional, sem que haja mais investimentos em saúde e, fundamentalmente, se não fizermos maiores investimentos na formação, na valorização e no apoio à ação dos profissionais que atuam no campo da saúde psicossocial, que eu creio que são vocês que estão fazendo residência, que é um desejo dos mestres, professores e aquelas pessoas envolvidas com saúde coletiva e que estão aqui para se apropriarem desse tema tão importante que estamos abordando nessa tarde de hoje. Para encerrar, quero me colocar à disposição dos profissionais presentes e das instituições que aqui estão para juntos construirmos as frentes e os enfrentamentos que se fazem necessários. Estou convencido que o papel da Câmara Municipal de João Pessoa é ouvir a população, as organizações e os profissionais responsáveis pelo funcionamento das diversas políticas públicas, a fim de que possamos elaborar leis, fiscalizar a organização do Poder Executivo e também contribuir para que a vida dos pessoenses melhore. Portanto, quero afirmar o meu compromisso com o campo da saúde psicossocial, dizendo que o nosso mandato estará sempre aberto e pronto para ajudar. Vamos transformar os relatos e as demandas apresentadas aqui em um relatório que irá balizar as providências futuras e, sendo assim, pretendo socializar tal instrumento com vocês. Muito obrigado e vamos fazer um bom debate. Valeu. Queria conceder a palavra ao professor da UFPB do curso de Medicina, Aldenildo Moraes. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do vereador Marcos Henriques e também pela presteza e os contatos estabelecidos pelo seu gabinete, né, para que a gente pudesse estar aqui. E só colocar um pouquinho... eu sou paraibano, sou de João Pessoa, né, fiz o curso de Medicina na UFPB, fiz uma residência de Medicina Preventiva e Social e depois eu fui para o estado do Ceará, onde tive a satisfação de, nos anos de 94, poder atuar como médico de família, primeiramente em Quixadá e depois em Sobral, né? E durante esse período, tanto da implementação da estratégia de saúde da família, pude acompanhar também, paralelamente, a estratégia da saúde mental, da reforma psiquiátrica e a instituição do modelo substitutivo através dos CAPs, né? Aí voltei para João Pessoa em 2006 e desde 2010 estou como professor na UFPB, na área de saúde coletiva do Departamento de Promoção de Saúde, e lá a gente também tem tido uma preocupação na formação médica. É claro que nós temos os módulos de psiquiatria,
mas dentro desse contexto da ação na atenção primária à saúde, nos módulos destinados ao treino do papel do médico para atuar na atenção básica, a gente tem trabalhado essa dimensão da saúde mental dentro dos módulos e da própria formação dentro do internato de saúde coletiva. Eu vou passar a ler agora, porque, inclusive, quando eu começar a ler, eu vou me justificar porque eu estou lendo, né? Boa tarde. Para tentar tratar desse tema, o fortalecimento da política pública de saúde mental do município de João Pessoa, mediante o tempo desafiante, eu vou esticar um pouquinho aqui, 7 minutos, mas inicialmente eram 4 minutos, como me foi encomendado no convite de estar aqui com esse papel, resolvi fazer essa fala por escrito. Primeiramente, gostaria de reconhecer avanços fruto da luta antimanicomial no município de João Pessoa. Esta frente, que ao longo do tempo vem levantando suas bandeiras e garantindo progressos no contexto paraibano de saúde mental, tais como o fechamento do Hospital São Pedro, a redução de leitos no Juliano Moreira, a postura dos gestores e setores da justiça, que, nessa luta, implementou o termo de ajustamento de conduta e o fechamento do Instituto Paraibano de Psiquiatria e, claro, o reconhecimento ao longo dos anos da construção da reforma psiquiátrica em João Pessoa, de uma estruturação de uma rede substitutiva com os CAPs, o PASME e as residências terapêuticas. É importante salientar que a saúde é um direito e um dever do Estado, a saúde mental, inclusive. Ela, como todas as outras políticas de saúde no Sistema Único de Saúde, SUS, devem ou deveriam ser tratados de maneira suprapartidária. Não cabe ficarmos num olhar comum e ultrapassado que nos acomoda em vangloriar a paternidade de quem estabelece a política. É preciso, porém, ter uma visão crítica para perceber que, muitas vezes, os que assumem o papel de gestão não se comprometem com os anseios dos movimentos sociais organizados. No tocante à saúde mental, tem como um vetor mais progressista, esses movimentos sociais, a construção de uma atenção humanizada que busca construir autonomias de sujeitos, defendendo o acesso das pessoas a serviços resolutivos que oportunizem o cuidado dos seus sofrimentos mentais e possam desempenhar nos espaços da cidade sua vida de forma adequada, acessando direitos e exercendo os deveres. Essa luta, como diz um mantra que temos usado ultimamente, para nós é muito caro. Estamos perplexos com a conjuntura atual da política nacional, a qual vem refletindo em estados e municípios um ataque ao SUS, o que alguns intelectuais chamam de contra-reforma sanitária, e adentrando no setor da saúde mental, uma contra-reforma psiquiátrica. Esta materializada por uma inversão no financiamento com uma tendência a reduzir o investimento na rede substitutiva e aumentar recursos para a hospitalização, inclusive estimulando aberturas de hospitais para dependentes, compondo novas formas de manicômios. Um outro aspecto importante que nos preocupa, enquanto militantes da reforma psiquiátrica brasileira, é como representação de algumas categorias, como é o caso da Associação Brasileira de Psiquiatria, que, dentro de um contexto de disputa na arena política da saúde mental, advogando a saúde como uma mercadoria, como outra qualquer, de forma irresponsável, para tentar garantir uma reserva de mercado, se posicionou dentro da campanha do Setembro Amarelo deste ano, afirmando: apenas conversar não resolve, e colocando que é imperioso procurar o psiquiatra. Tal afirmação, veementemente repudiada no 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, através de moção, além de ser uma inverdade, é uma irresponsabilidade, pois não temos psiquiatras suficientes
em nenhum lugar do mundo para abordar todas as situações de ideação de suicídio que ocorrem na população em geral. E que, na contemporaneidade, está cada vez mais provado que ações multidisciplinar, transdisciplinar e em equipe é que melhor dão resultados, tendo a pessoa que necessita do cuidado como protagonista do seu cuidado. Feitas essas considerações e tentando atender o propósito dessa audiência pública, tomo a liberdade de tornar o tema em debate num questionamento, coisa que nós, professores, gostamos de fazer para gerar reflexões. Convido a todos nós aqui, e as pessoas que assistem esse programa, que vai ser repassado, com seus respectivos papéis exercidos na sociedade, perguntarmos como fortalecer a política pública de saúde mental em João Pessoa. Talvez a resposta possa remeter a outra pergunta: como não retroceder os avanços já conquistados até agora? Ou ainda, como seguirmos em frente radicalizando esses avanços? Conclamar para os diversos atores da sociedade, e aqui representado nessa plenária, é de fundamental importância. Todos nós temos algum posicionamento sobre esta política, e é preciso externá-los de maneira franca e desarmada para permitir um diálogo na construção de uma política de saúde mental humanizada. Nesse sentido, como posicionamento, clamo que a política de saúde mental do nosso município não seja alienante do sujeito. Não pode ser feita de qualquer forma, pois um diagnóstico em qualquer área da saúde é importante, mas na saúde mental tem uma importância de especificidade. Um diagnóstico mal elaborado pode, além de prejudicar o cuidado, mudar o rumo da vida do sujeito. A política de saúde mental não pode ser submissa à indústria farmacêutica, cujo lucro nessa área é astronômico. A política de saúde mental não pode ser centrada na doença. Muito pelo contrário, é na saúde que devemos focar, na promoção da saúde, por políticas inclusivas, por acesso aos direitos básicos de educação, moradia, emprego, alimentação, lazer, etc. A política de saúde mental tem que ser uma preocupação das escolas formadoras dos futuros profissionais que atuarão nessa área, como também dos gestores em implementar ações de educação permanente aos trabalhadores que lidam com o cuidado direto como o caso do setor saúde, e indiretamente nas escolas e creches, com respeito às diferenças de expressões que se estabelecem nesses espaços. Talvez, se eu pedisse para as pessoas aqui presentes e que assistem, para levantar a mão, perguntando se já passou por um sofrimento mental, se já recebeu um diagnóstico nessa área, ou mesmo se aplicando a um familiar, acredito que uma parte significativa dessa plenária e das pessoas que assistem levantariam a mão que já aconteceu algum tipo de situação como essa. Quando ficamos muito próximo do olho do furacão do adoecimento, como diz a metáfora do professor Imar Mourão Vasconcelos, nos tornamos frágeis. E percebemos, diante do cuidado que nos é estabelecido, como gostaríamos de ser e de não sermos tratados. Acho que essa reflexão é de tamanha importância para o fortalecimento da política pública, ou seja, desenvolver uma visão empática de todos que organizam o sistema. E para refletir com maior realidade e dureza sobre os espaços ainda com traços de manicômios existentes no Brasil afora,
inclusive aqui tão perto de nós, ao internar seu parente, ou mesmo, se você necessitar de um internamento, você gostaria de ser cuidado nesse espaço em poucos dias de permanência, com um tratamento estabelecido e que prevenisse possíveis novos internamentos? Provavelmente seria isso que você gostaria de ter. Mas se percebe que ainda existe o risco, nessa hipótese remota, de você ou alguém seu vir a ser internado, sair sem vida do estabelecimento por situação de negligência, descuidos e maus tratos. Perdoe-me se trago situações tão duras, mas como aconteceu com Jonathan, do Vale Ribeiro, no fim de 2017, e aqui eu não quero entrar no contexto do que foi esclarecido sobre as causas, que faleceu no Juliano Moreira, em breve período de internamento. Acredito que nenhum de nós aqui não quer isso para suas vidas, nem para seus familiares e nem para seus amigos. Este contexto foi uma realidade muito forte e comum em nosso país, e ainda temos muitos requisitos dessa política. A higienização social que tiraram os brasileiros que circulavam em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que eram levados ao Holocausto Brasileiro no Hospital Colônia de Barbacena no século XX, se reeditam em menor proporção, mas com os mesmos requintes de crueldades em territórios denominados de Cracolândias no Brasil. Por fim, resta-me concluir que estamos com desafios e tarefas complexas para garantir os avanços e darmos novos passos para a concretização da reforma psiquiátrica brasileira. Nossa pequena, grande João Pessoa, da onde eu nasci na maternidade Cândida Vargas e tive minha infância ao longo de 16 anos, morando na casa da 12 de outubro, 777, pode cada vez mais ser um exemplo a ser imitado. Resta-nos que todos os atores da sociedade, e com esse núcleo pensante e pulsante aqui reunido, tomar essa luta da reforma psiquiátrica como sua. Muito obrigado. Obrigado ao professor Aldenildo. Eu queria conceder a palavra agora à professora Maria Madalena Quirino, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, na parte de residência multiprofissional em saúde mental. Vamos aplaudir, gente? Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do vereador Marcos Henrique. Agradeço já de antemão o convite, embora a provocação tenha sido nossa, mas foi uma provocação bem recebida, né? Então, temos aqui a oportunidade de conversar sobre um tema da ordem do dia, né? Tanto em João Pessoa quanto no próprio Brasil, né? Hoje nós vivemos um momento em que todas as conquistas em saúde mental e na saúde, né, e em outras áreas também, têm sido profundamente ameaçada, né? Eu gostaria também de ler, né, até para otimizar o tempo e coordenar as ideias que eu gostaria de discutir com vocês hoje aqui, e que daqui saia proposituras, né, ideias, sugestões, para que a gente possa reverter esse cenário que a gente vive atualmente. Vou me situar em relação ao lugar de onde eu falo. Eu sou psicóloga de formação,
Sou coordenadora de cenário de prática da primeira residência multiprofissional em saúde mental. Estamos na 4ª turma de residentes. São 20 residentes por turma. Sou tutora também da residência e sou trabalhadora do NESC, membro do NESC. Passei 10 anos trabalhando em saúde do trabalhador, onde enfrentei também boas lutas, né? Lutei por causas também igualmente difíceis e resolvi doar o resto do tempo que me resta no trabalho formal à causa da saúde mental, que é a minha causa primeira, digamos assim. Falar da política pública de saúde mental nos remete a esclarecer que a nomeação de saúde mental é nova. Então, saúde mental não é um nome que a gente costumava designar os transtornos mentais. Isso só aconteceu muito recentemente, né? Já começa por aí uma mudança na sua nomeação, na sua nomenclatura. A saúde mental, ela se constitui como um campo plural, intersetorial e com a transversalidade de saberes, ou seja, não é possível fazer saúde mental, como alguns querem, né, ou levam a crer, apenas com uma especialidade de formação. Então, se a saúde mental é nova, se nós pensarmos que a saúde mental antes só tinha como protagonismo a área médica, hoje nós temos um outro cenário em que se delineia um outro tipo de atenção. E, por que não dizer, principalmente, um outro tipo de cuidado? Acho que a palavra mais propícia em saúde mental é cuidado. Saúde mental também não é apenas psicopatologia e não pode ser reduzido a estudos e a tratamento das doenças mentais. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só dos quadros clássicos, as esquizofrenias, né, as paranoias, que é bem citada pelos médicos, né, e que foi emblemático ao longo da nossa história, como transtornos mentais. Saúde mental é muito além disso tudo. A temática da saúde mental está para além da psiquiatria, da neurologia, da neurociência, da psicologia, da psicanálise, da filosofia, da história, da geografia. Por que eu falo da geografia? Porque a geografia traz a questão do território. Então, está para além de tudo isso, né? Tem todos esses elementos, mas está para além de tudo isso. Falar de saúde mental é falar da história de sujeitos. Em sociedade, em culturas, onde se inclui manifestações religiosas, ideológicas, éticas e morais. Então, quando se escuta um sujeito, quando um sujeito adoece, tem inúmeros elementos nesse adoecer que não se trata só de uma patologia onde você tem delírios ou alucinação, mas tem todo um conjunto de elementos no entorno desse sujeito que tem a ver com o seu adoecimento. Som aqui para... Por que é que nós... Obrigada. Por que é que nós temos, às vezes, né, num ambulatório ou num serviço substitutivo, 5 ou 10 casos de esquizofrenia e cada um tem um tipo de delírio, cada um tem um tipo de sintoma, tem um tipo de manifestação, porque cada um tem uma história particular. E nem o remédio que atende a um, que é benéfico para outro, é benéfico para o seu colega vizinho, né, para aquele que também está adoecido. Então, isso quer dizer que cada sujeito e cada adoecimento ele é único e ele é particular. E só vamos conhecer esse adoecimento se dermos ouvido. Então, a escuta ela é fundamental para o conhecimento daquele sujeito, da sua subjetividade e da sua vida. Não há uma verdade única e definitiva de cada sujeito. A verdade é própria para cada um. Trabalhar com saúde mental
não é apenas trabalhar com doença mental, com hospital, com manicômio, ou qualquer outro dispositivo que retire o sujeito do seu meio, produzindo um viver artificial. O que é uma doença mental? Qualquer categorização corre o risco de reduzir a existência do ser humano. O histórico do adoecimento psíquico nos remete ao alienismo como ciência que marca a nossa história e marca as nossas vidas. Então, a doença mental, ela era considerada uma alienação. Então, existia o alienado e o alienista, aquele que cuidava do alienado. Essa era, historicamente, a história da saúde mental. O hospital não foi sempre uma instituição médica, criado na Idade Média como lugar para pobres, miseráveis e mendigos. Só depois ele se transforma numa instituição médica. A loucura e o louco tinham vários significados, mas com a criação do Hospital Geral para definir o lugar para o louco. Quer dizer, quando o Hospital Geral foi criado, era preciso separar aquelas pessoas que eram consideradas loucas. E aí os primeiros hospitais psiquiátricos se fundam. Foucault refere-se ao hospital como a grande internação, ou ainda como grande enclausuramento. Com este advento, as internações passaram a ser determinadas por autoridades jurídicas. Então, era uma ordem, era um imperativo. O sujeito não tinha a liberdade de escolher. Ele precisava sair, precisava ser uma limpeza, feita uma limpeza, como o colega Aldenildo falou, e esse sujeito era retirado por uma ordem, por uma autoridade jurídica. O hospital assume, assim, função social e política, assumindo o controle social. Assim, num só tempo, o hospital se torna espaço de exame, de tratamento, de disciplina e reprodução do saber médico. Esse saber passa a se concentrar na doença e não no doente. Então, ainda hoje, vocês pasmem, a gente ainda vive isso. As pessoas não são reconhecidas como sujeitos, elas são reconhecidas como doentes. E ainda evoluímos, porque eu cheguei a trabalhar numa época em que eu só lia o número do prontuário. Eu não conhecia o sujeito. Então, ainda estamos dando os primeiros passos, né? O tratamento moral, esse que eu falei, instituído na história dos sujeitos e em seus territórios, por acreditar que o mesmo representava uma ameaça, um perigo para a sociedade. Então, nasce aí o conceito de periculosidade. Essas pessoas, porque estavam doentes, necessitavam sair dos seus habitats e serão excluídas da sociedade porque representavam um perigo. Se institui e espalha um modo de conceber o louco e a loucura, né? Eu sei disso, tanto quanto vocês, porque na minha infância diziam, tem um louco ali, corra. Né? Eu tinha que me afastar, porque não era possível ficar próximo de alguém louco, porque este louco é sempre culturalmente tido como alguém perigoso, como alguém que ameaça. E minha mãe dizia que parece que eu atraía os loucos. Onde eu estava, sempre tinha um. Uma concepção estigmatizante e excludente do sofrimento psíquico. Historicamente, muitas tentativas ocorreram por parte dos trabalhadores da saúde mental, incluindo psiquiatras, a reverter este modelo por ele se mostrar ineficiente e ineficaz. Produzia iatrogenias como abandono, negligência inclusive com a saúde em geral e a exclusão social. Quem não se lembra, né, hoje temos um cenário um pouco melhor de que a imagem do louco é aquele em total estado de abandono, sem dentes, sujos, né, mal cuidados, porque nenhum outro profissional
se aproximava desses usuários, a não ser o psiquiatra, numa instituição fechada como o hospital psiquiátrico. No Brasil, o movimento da reforma psiquiátrica espalha-se, né, e espelha-se na reforma italiana, mas tem contornos próprios com a luta de usuários, familiares e trabalhadores no nosso país. A Lei 10.216, a nossa lei de reforma psiquiátrica, foi tecida junto aos movimentos da reforma sanitária. Então, a reforma psiquiátrica ela não cai de paraquedas no Brasil. Tem todo um clima de discussão acerca da saúde, em que a reforma psiquiátrica e a reforma sanitária, você falava da medicina preventiva, ela acontece simultaneamente, onde o modelo de assistência é questionado, não só na saúde, mas especialmente na saúde mental. As reestruturações do modelo de assistência à saúde cria o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, quem ataca a reforma psiquiátrica, ataca diretamente o SUS. Porque o SUS ele é concebido dentro de um modelo em que há 3 níveis de atenção: atenção primária, secundária e terciária, e a saúde mental ela é priorizada na atenção primária. E é incluída na saúde pública, que antes não era. A gente ficava à margem da saúde. A saúde mental ganha destaque na atenção primária e se torna a área prioritária de atenção. Inclusive, nós só conseguimos aprovar o projeto de residência multiprofissional em saúde mental, porque a área da saúde mental ela ainda é prioritária. É onde os avanços não chegaram ainda o quanto deveriam chegar. Os serviços substitutivos, que vocês conhecem, não são só os CAPs, os pronto-atendimento, as residências terapêuticas, as casas de passagens. Os serviços substitutivos nascem com a missão multiprofissional da desinstitucionalização, da reabilitação psicossocial e do resgate da cidadania. Por que desinstitucionalização? Porque muitas pessoas foram abandonadas nos hospitais. Perderam todos os seus vínculos afetivos e sociais, a ponto de ter que se instituir uma nova residência, que são as residências terapêuticas, para essa pessoa que perdeu todos os seus laços sociais, que não conhece mais a família, que não sabe mais como viver socialmente. Não sabe abrir uma geladeira, não sabe ligar uma televisão, porque eles foram, ao longo de muitos anos, institucionalizados. A reabilitação social, psicossocial, é um outro conceito muito caro à reforma psiquiátrica, que diz desse movimento de retorno do sujeito ao seu meio, à sua comunidade, à sua família, ao seu território. E o resgate da cidadania, que essas pessoas ficaram excluídas dos seus direitos muitos e muitos anos. Reconhecemos atualmente a fragilidade dos dispositivos da RAPS, mas não nos passa pela cabeça que alguém utilize-se dessa fragilidade para retroceder no tempo e reivindicar estruturas retrógradas, ultrapassadas e que não corrige o problema da saúde mental. Estamos aqui na Casa do Povo, com pessoas que nos representam, pedindo e sugerindo que discutirmos esse tema e contribuir e tirar encaminhamentos e sugestões para reverter esse quadro de fragilidade que vivemos na saúde mental, porque isso vai sucateando os serviços e sucateando os próprios trabalhadores e produzindo uma outra maneira de fazer saúde mental, que não é a maneira prevista na Lei 10.216. É preciso corrigir erros, equívocos e omissões, principalmente cobrar das gestões que cumpram o papel organizador da rede
e fomentador para que a reforma psiquiátrica aqui se consolide. Assim, me coloco à disposição, através do NESC e da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, para contribuir na melhoria da saúde mental na Paraíba, principalmente em João Pessoa, onde nós temos como campo de prática os serviços substitutivos. Então, gostaria de reiterar a nossa disposição de luta para contribuir nessa melhoria, até porque não estamos falando aqui de algo de livros. Nós estamos falando de algo que os residentes em saúde mental estão todos os dias e o dia todo nos serviços substitutivos. Então, eu espero que esse debate contribua para avançar nisso aí, que eu acho que é a nossa missão aqui. Obrigada. Obrigado, Madalena. Queria conceder a palavra ao coordenador de saúde mental de Bahia, Maurivan Batista. Quer não? Tá. Queria conceder a palavra a Lucílvio Silva, psicólogo técnico da saúde mental do Estado. Tá. Me atrapalhei aqui. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a mesa, pedir licença para saudar a mesa na pessoa de Madalena. Madalena, esses dias, a gente tem dividido muito as nossas inquietações, não é, Madalena? E eu acho que você está no lugar certo, perto dos estudantes, com sua inquietação, porque nada como ter alguém que coordena um curso de saúde mental inquieta com a situação. Porque imagine se a gente tivesse na residência alguém que tivesse acomodado ou aceitando as condições que a gente tem hoje de cuidado e de saúde. Então, divido, compartilho e agradeço por você estar nesse espaço também. Bom, em nome do Estado da Paraíba, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar em números. Ultimamente, o Estado tem sido solicitado bastante para falar sobre números. Semana passada, a gente recebeu uma matéria de um jornal local querendo saber números de esquizofrenias. Casos de esquizofrenias atendidos na Paraíba, quantos tomam medicação, quantos têm atendimento. E a gente fica pensando assim na questão simbólica e o sentido desses números. Por que a imprensa quer número? Parece que houve um caso de uma senhora no interior que teve um momento de crise, foi arriscado para a família dela e isso chamou a atenção para o tema esquizofrenia. Então, a gente se volta rapidamente a atenção para aquele diagnóstico e a gente quer números. O que é que os números nos dizem? Primeiramente, os números vão falar, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente vai falar do cuidado? Talvez não. Talvez não. Por quê? Por que eu coloco em questionamento? Porque hoje em dia se faz uma mídia muito grande sobre esquizofrenia, sobre bipolaridade. Quando alguém pensa em número, a gente pergunta logo quem perguntou, como perguntou e como se chegou a essa numeração. Estamos no mês dedicado ao suicídio e uma coisa que tem se pensado muito é sobre as notificações. Notificar o suicídio tem sido um desafio, não só para a Paraíba, mas para todo o Brasil. E um GT montado no Ministério Público questiona até o Estado por não ter preparado melhor suas equipes para notificar e dar os números reais da situação. Talvez esses números reais a gente nunca consiga alcançar. Mas a ideia é que, por que a gente quer tanto número? O Ministério da Saúde, já no final de 2017, já apontou que cada município que tem um CAPS reduz em 14% a incidência de suicídio. Mas o mesmo Ministério da Saúde, nos últimos anos, principalmente de 2017 para cá, tem reduzido o número de recursos repassados a esses serviços, aos CAPs.
Hoje se fala em ambulatórios de saúde mental, hoje se fala em CAESes e outras siglas que, aos poucos, parecem querer minar a propriedade dos serviços RAPs de atendimento. Com isso, a gente se preocupa. Que tipo de serviço a gente está constituindo hoje? Que tipo de garantia a gente tem que esse serviço continue prestando assistência à nossa sociedade? João Pessoa. João Pessoa, hoje em funcionamento, recebendo recurso do Ministério, tem um CAPES 3, um CAPES AD3 e um CAPES-I. Um CAPES 3, o recurso de custeio, 84 mil mensal. Um CAPES AD3, 105 mil mensal. Um CAPES-I, 32 e uns quebrados mensal. Se a gente somar tudo isso num mês, a gente tem cerca de 200 mil só vindo do Ministério da Saúde, como repasse de recurso, para manter esses serviços. Em um ano, a gente tem mais de R$1 milhão. Então, como é que a gente consegue, talvez essa casa nos ajude, entender e administrar melhor esses recursos para que um outro dado seja superado? Não dos números, simplesmente de esquizofrenia, de bipolaridade, mas do grande mal. Som, por favor, para a conclusão. Do grande mal que nós temos, que é o preconceito. Por quê eu digo isso? Porque a gente acredita que o usuário de saúde mental não precisa de estrutura. Se a gente não der uma estrutura adequada, eles vão aceitar. Tem representação dos usuários de saúde mental aqui hoje? Tem uma representação ali atrás. Os usuários poderiam estar ocupando essa casa em peso. Mas a gente talvez esteja como serviço ainda num preconceito de que os nossos usuários, os nossos trabalhadores, não recebam a capacitação adequada, por exemplo. Tudo isso eu estou dizendo porque isso mina a gente de fazer uma saúde mental que talvez a gente espere. Que talvez uma pessoa precisa ter, até para que a gente não precise mais nem do Juliano, nem do IPP. Porque o IPP pode fechar esses dias. Mas quem garante que daqui a uma semana não vai aparecer um novo nome? E um novo nome que daqui a pouco o Ministério da Saúde vai achar uma brecha de fazer seu credenciamento junto ao SUS. E daí a gente voltar de novo nesse diálogo que a assistência deve ser territorializada. Então, há muito preconceito. Como é que a gente muda esse preconceito? A gente precisa realmente perceber que estrutura nós temos, como os gestores estão aplicando os investimentos. Isso eu estou falei só do CAPES 3, AD3 e o CAPES-I, porque as unidades de acolhimento ainda não foram habilitadas. Quer dizer, a unidade de acolhimento e as residências terapêuticas ainda estão em processo de habilitação. Quer dizer, ainda estão em processo de receber o custeio que vem do Ministério da Saúde. Então, pode entrar mais dinheiro? Pode. Os leitos de saúde mental de João Pessoa também ainda não conseguiram sair do papel. Por quê? Porque, às vezes, há uma intenção de que isso não funcione. Pode concluir. Mas eu vou concluir. Às vezes, há uma intenção subentendida de que isso não funcione. Eu quero falar do PASME. Eu trabalhei no PASME como trabalhador. Quando eu entrei no PASME, o PASME era um dispositivo criado para se reduzir o número de internações psiquiátricas, para se fazer uma triagem severa das internações. Quando eu saí do PASME, eu trabalhei só 3 anos. A minha saúde mental só conseguiu resistir lá 3 anos. Mas quando eu saí do PASME, o PASME fazia encaminhamentos diretos. Não tinha mais o crivo, por exemplo, se era um primeiro surto, né? Ou uma primeira crise. Porque a regra, quando a gente entrou lá, era que primeira crise não deveria ser internado nunca. Deveria ter um manejo, devia se mandar para a rede, se encaminhar para a rede e se fazer esse monitoramento. Mas o PASME nunca cumpriu o seu papel de monitorar isso. Um usuário podia chegar de manhã, ser atendido, ser encaminhado para o CAPES, voltar à noite... Som, por favor, para concluir. Ser atendido por um outro profissional em uma outra equipe e ter outra ficha.
e não se saber como foi o encaminhamento dele. Então, quer dizer, o PASME é um dispositivo que pode ajudar muito essa rede, no sentido de mapear o trânsito desses usuários e responsabilizar. É o CAPS que não está assumindo? É a unidade que não está assumindo? É a residência que não está assumindo? É o próprio serviço, o hospital, a atenção básica que não está assumindo? A gente precisa mapear isso. O Estado acredita que a gente precisa entender os investimentos. Estamos preocupados que, com a nova política, a gente não rastreia mais esses investimentos no Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente não tem mais como chegar e cobrar isso, porque entra num bloco só de custeio, não entra mais com a etiqueta CAPES-AD. Então, o gestor pode, dentro do bloco de custeio, achar a melhor maneira de investir isso. E isso é um risco, porque isso pode fazer com que nossos serviços percam ainda mais. Então, o Estado reafirma, a coordenação de saúde mental do Estado reafirma seu compromisso com a saúde mental, o diálogo com João Pessoa no sentido de melhorar, não pactua com essa visão, muitas vezes unilateral. Para concluir. De muitos médicos, não é? Só para lembrar uma coisa importante. Quando eu trabalhei no PASME, eu fazia o atendimento com o médico dentro da sala dele. Quando eu saí, já era proibido o psicólogo participar, porque a gente acabava vendo os erros, ou a gente participava muito, interferia muito no discurso ou nas intervenções. O que é isso? A equipe trabalha de um jeito e o médico trabalha do outro? Porque um serviço como o PASME precisava de um coordenador médico para os médicos e um coordenador psi para a equipe multiprofissional. Era uma coisa que a gente questionava e não aceitava. Hoje só existe um coordenador médico. E a gente entende que hoje o PASME é mais manicomial do que da rede psicossocial. Temos esperança e acreditamos na rede de atenção psicossocial. Vamos avante. Agradecer a Lucílvio e queria convidar Lenilma Bento. Professora, coordenadora da residência em saúde mental da UFPB, e que seja reconhecida o seu esforço e a sua luta em defesa da saúde mental, na qual eu reconheço e passo a palavra à companheira Lenilma. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar essa mesa de honra na pessoa dos vereadores, né, Marcos Henrique e Tibério, e os meus colegas de luta e militância pela uma saúde mental que tanto queremos, né, humanizada, cidadã e inclusiva. Agradeço imensamente a acolhida. Realmente é muito bom estar aqui na Casa do Povo e estar vendo que as nossas demandas estão sendo acolhidas, porque, às vezes, a gente imagina uma distância tão grande, né? A gente vota, a gente elege, mas aí, será que vai me atender? Como é que eu chego até eles? E a gente está sendo extremamente bem acolhidos e estamos muito felizes com isso. Muito obrigada. Não havia e nem há nenhuma possibilidade do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva ficar de fora desse debate. Nossa história, que fez e está fazendo 30 anos agora, é de luta por uma saúde pública, saúde coletiva de qualidade. É uma luta eterna e diária, cotidiana, pelo fortalecimento do SUS e pelo fortalecimento da reforma psiquiátrica. A gente não tem condição nenhuma de ver atitudes, de presenciar ações de profissionais que vão na contramão de todas as coisas que nós reivindicamos, que nós acreditamos. Não tem condição da gente ficar calado. Estamos hoje, aliás, desde 2015,
que nós estamos diariamente, como disse Madalena, diariamente e o dia inteiro, em serviços de atenção psicossocial. Não estamos usando o serviço, que era uma linguagem que se utilizou até pouco tempo. Nós não nos sentimos usando o serviço. Nós nos sentimos integrando os serviços. Nós nos sentimos responsáveis por aqueles serviços e pela assistência que é oferecida nestes serviços. E por isso que as coisas que não estão na linha do que a gente milita e do que a gente defende, a gente se inquieta tanto. E por isso que a gente fica tão feliz quando a gente chega aqui e coloca a nossa angústia e a gente é acolhida. A gente precisa, e a gente vai continuar, toda a equipe NESC e a residência multiprofissional em saúde mental, não vai cessar nem um dia, nem um minuto, nem um segundo de lutar pelos direitos dos nossos usuários, pela vida digna e pela cidadania. E qualquer que seja a ameaça nesse sentido, nós vamos procurar o caminho para reivindicar que isso seja resolvido. Hoje, João Pessoa tem, pelo menos, fora todos os outros, 40 profissionais, multiprofissionais, especializados em saúde mental, que podem e devem atuar em qualquer que seja o serviço, seja na ponta, seja na gestão, seja em qualquer espaço, porque tem condição e competência para tanto. Então, desde 2015, começamos a residência. A residência é uma pós-graduação que 80% tem 5.670 horas, 60 horas por semana. Imagine o tanto de horas que esses meninos só falta matar a gente, né? Porque eles só fazem isso. 12 horas diárias, atuando e estudando todas as questões pertinentes ao Sistema Único de Saúde, a RAPS e a atenção à saúde mental. Então, tem condição e tem conhecimento para lutar e para fortalecer essa luta e esse serviço. E aí, algumas questões nós precisamos, e é a meta, né, do... Som, por favor, para a Lenilma. Algumas questões nós precisamos, e é a nossa meta, ver a diferença acontecer. Então, nós não nos calamos quando diz assim, é porque é desse jeito. Não, nada é porque é desse jeito. Tem toda a condição de melhorar. Nós temos profissionais extremamente competentes nos espaços e com muito boa intenção em melhorar, mas uma coisa que o meu colega, o Lucívio, falou aqui, precisamos investir e priorizar. A gente observa que a saúde mental ela não está sendo priorizada e ela precisa ser priorizada. Ela precisa ter uma atenção diferenciada. Ela precisa de investimento. Investimento em estrutura de local, investimento em profissionais, investimento em equipe. Para que as pessoas de má intenção não utilizem isso para dizer que a RAPS não funciona. Porque a gente tem um monte de manicomialista que utiliza da fragilidade para usar contra ela. A fragilidade precisa ser corrigida para melhorar a atenção ao usuário, para reintegrar esse cidadão à sociedade e à sua família. Não é desculpa para alguns manicomialistas ficar batendo na tecla de que não funciona. Funciona e funciona muito bem. E uma ação que precisa ser feita, sabe? Eu não sei como, nem
quem pode ajudar, mas tenho certeza que alguém vai poder, é mudar a direção do PASME. Enquanto tiver um manicomialista, psiquiatra, que só fala com médico e não fala com nenhum outro profissional, a gente... Som, por favor. A gente não vai avançar. A gente não vai avançar. Nós tivemos o desprazer de ser expulso daquele lugar. Expulso. Eu não falo com outro profissional. Você é o quê? Psicóloga. Eu não falo com psicóloga, eu só falo com médico. Essa criatura é dinossáurica. Ela já deveria deixar de existir em um serviço de importância como o PASME. E a gente não vai escalar. A gente vai vir aqui é a nossa casa, a gente vai vir 1000 vezes, se for necessário, e cada vez que os nossos colegas acolherem, porque nós temos um exército de profissionais que pensam igual a gente, um exército de familiares que pensam igual a gente. Ninguém quer mais que seus entes queridos sejam tratados como animais, enjaulados, levando choque e sendo menosprezados. Nós somos gente, precisamos ter respeito e ser tratada com respeito. E é isso que a gente quer. Muito obrigada a todos. Obrigado, Lenilma. Queria conceder a palavra ao companheiro vereador Tibério Limeira. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a mesa para ser bastante rápido e objetivo. Em nome do vereador Marcos, que chamou essa sessão a partir da provocação do grupo lá da universidade, da residência em saúde mental. E aí dizer que vocês, mais uma vez, são muito bem-vindos e bem-vindas. A gente fez 2 audiências esse ano aqui na Câmara sobre a questão específica do IPP e hoje esse debate mais amplo sobre a questão da política de saúde mental, que é muito importante para a gente. E, naturalmente, eu não vou repetir ninguém, até porque não tenho nem 10% da propriedade que as pessoas que me antecederam aqui na mesa têm em relação ao debate sobre a política propriamente dita. Mas eu estava ali conversando com a professora e com o Lucilvio também sobre qual a contribuição que a Câmara Municipal pode dar para esse processo. A minha fala é muito mais de propor encaminhamentos, para que a gente possa sair daqui não com o debate pelo debate, mas sair daqui com um calendário organizado sobre as medidas e os encaminhamentos que nós tomaremos a partir dessa audiência, que eu entendo que a audiência tem que ter um resultado prático, né? Ela tem que ser o início de um processo que a gente vai desencadear, pelo menos no âmbito da Câmara Municipal, em articulação com vocês que estão aqui. Então, eu estava tirando algumas dúvidas e eu acho que tem um processo natural, Marcos, da gente se incorporar à luta contra o desmonte da rede de atenção psicossocial. Isso é fato. Isso é uma questão nacional da nova orientação da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Isso é fato. Como a gente vai se incorporar e fazer contato com deputados federais, enfim, com os movimentos que estão na luta, a partir de vocês que estão aqui, para a gente ver como é que pode participar e contribuir com esse debate, porque, afinal de contas, não só o desmonte da rede de atenção psicossocial, como esse novo modelo de repasse, através do blocão de recursos, é uma questão que não tem governança do município, né? A forma de repasse, como vai ser gasto o dinheiro, aí tem governança do município, mas a forma de repasse não. Então, é um debate que a gente precisa se incorporar nacionalmente. Porém, diante desse novo formato, é fundamental também que a gente crie algum mecanismo, e a secretária Ana Giovana está aqui representando a Prefeitura, para que a gente possa, mensalmente, acompanhar como é que está a transferência de recursos para a política de saúde mental aqui do município. Quanto se transfere para cada CAPS, como é que está esse investimento. Tanto o recurso que vem do SUS, que estão indo hoje para o CAPS, quanto os recursos próprios que estão sendo investidos nas residências terapêuticas que ainda não receberam a certificação, o credenciamento propriamente dito. Então, eu acho que a gente tem que ver como criar um grupo de trabalho para acompanhar isso, no sentido não de
criar nenhum tipo de constrangimento para a prefeitura, até porque a gente tem uma boa relação aqui, principalmente com a secretária Ana Giovana. Infelizmente, e eu ressalto isso porque é importante que se ressalte, porque senão a gente também não consegue avançar nos debates e fica escondendo o que acontece. Infelizmente, a relação da Câmara com o secretário titular da pasta não é das melhores, porque ele não tem respeito pelo exercício parlamentar, pela função, pelas prerrogativas dos vereadores, e eu gosto de ressaltar isso, mas ainda bem que com a secretária adjunta a gente consegue dialogar. Então, a gente pode criar uma espécie de grupo de trabalho para que a gente possa acompanhar esse processo e contribuir com a gestão, na verdade, contribuir, enfim, fazer o bom tensionamento para que esse repasse ele seja ampliado dentro das prioridades da política de saúde do município. E também acho que aí, Marcos, cabe a nós, acho que também aqui no município, fortalecer essa luta pela o que a gente pode chamar de horizontalização do processo de trabalho na rede de atenção psicossocial, principalmente em relação ao PASB, que foi falado aqui, em relação a essa postura de posição de comando, enfim, de supremacia dos médicos nesse processo de trabalho, porque, afinal de contas, esse trabalho é um trabalho horizontal que precisa ter o respeito dos médicos, e a secretaria tem um papel fundamental em desconstruir esse tipo de conduta, esse tipo de atitude por parte da classe médica que está nesse processo de execução da política de saúde mental, principalmente no pronto atendimento. Então, eu acho que são essas, pelo menos que eu pude perceber até agora, a contribuição que a Câmara pode dar, mas o meu pedido é que isso não pare por aqui, que a gente possa, de fato, dar continuidade com a criação de um pequeno grupo de trabalho, pelo menos, para manter esse processo mobilizado, fazendo a boa provocação e o bom debate junto ao município, que é papel nosso e é prerrogativa nossa fiscalizar as ações do município junto com vocês e nos incorporando à luta nacional contra o desmonte da rede de atenção psicossocial. Enfim, é a minha contribuição. Nosso mandato está totalmente inserido nesse processo, junto com o mandato do vereador Marcos Henriques, e nós estamos totalmente disponíveis para contribuir com essa luta e fazer com que a gente possa, aí, de maneira bastante objetiva, avançar nessas questões referentes à política de saúde mental em João Pessoa. Muito obrigado e boa audiência pública. Obrigado ao companheiro Tibério Limeira, contribuindo muito com esse debate. E eu queria conceder a palavra ao companheiro Clisten Corgeles, né? Desculpa, enfermeiro, e está aqui representando o Conselho Municipal de Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa na pessoa do presidente Marcos Henrique, e, em especial, plenária, a minha eterna professora de saúde mental, Lenilde Ramalho. Não que ela seja de certa idade, eu que me formei muito novo, viu? Saiu bem, viu? Não foi uma saída de mestre. Quero aqui parabenizar a Lenilma. Eu acho que o momento é esse, verdadeiramente, de priorizar. Fui uma das pessoas que lutei e luto sinceramente, sendo muito honesto com vocês, pelo não fechamento do IPP. Porque hoje o município de João Pessoa não tem condições nenhuma de estar com um hospital fechado como é o IPP. PASME sobrecarregado. Em cima da RAPS, ela diz que as UPAs têm o dever e o direito de estar atendendo pacientes psiquiátricos. Em cima de gravações feitas, e eu mostro a quem quiser, o hospital, a UPA Oceânia, UPA Cruz das Armas, UPA Valentina, não atendem nenhum paciente psiquiátrico. A unidade Gutenberg Botelho, a qual se diz 24 horas, não tem médico psiquiatra 24 horas. Em cima de ligações, precisa sim. Se for urgência para o paciente chegar, precisa-se um médico.
Precisa, sim, o médico. Então, não tem condições hoje ser fechado. Em todo momento, eu fiquei calado. Agora, por favor. Não tem condições hoje, no município de João Pessoa, ter um hospital como o IPP fechado. Eu não falo só enquanto enfermeiro, enquanto coordenador dos serviços dentro do Conselho Municipal de Saúde, a qual eu não tenho vínculo, mas dentro do Conselho, enquanto coordenador dos serviços de saúde do município de João Pessoa, não tem condições. E falo também em cima de um parente de uma esquizofrênica. Minha avó, 96 anos, com uma filha esquizofrênica. Graças a Deus temos condições. Temos 4 cuidadores para essa minha tia e temos dinheiro para estar comprando medicações. Como boa parte aqui sabe, um Depakote, Depakine é muito caro. Então, que possamos não colocar um peso em 2 medidas, e sim 2 pesos em 2 medidas. Que possamos ampliar, vereador Tibério, que possamos ampliar esse serviço, que possamos orientar as UPAs, e aí eu acho que a professora Lenilma vem com esse projeto, e que seja agarrado pelo município, que seja agarrado cada vez mais pelo Estado, mas que possa treinar, porque um paciente psiquiátrico chegou no PASM e deu um murro em uma médica. Então, que os profissionais da área de saúde, que os profissionais da área da psiquiatria, eles sejam completamente treinados e não, infelizmente, eu falo isso com toda segurança, tão despreparados como eu vejo por aí. E aí vem o nosso colega ali falou perfeitamente. O PASM sobrecarregado, superlotado, com pacientes em algumas unidades contido. E quando eu falo pacientes contido, mãos amarradas em maca, aquelas macas que a gente utiliza dentro do SAMU, amarradas, tórax amarrado, pés amarrados. E aí, pacientes que vão durar bom tempo, aí 48 horas, 72 horas, para sair desse surto psicótico. Para onde é que vai? Vai ficar um bom tempo, depois vai para o Juliano, onde não tem mais essa estrutura. Alguns leitos foram bloqueados, e pelo que me consta, falta também de medicação. Vai voltar para onde? Para a sua família, onde tem idosa de 80 anos, viúva com um salário mínimo, que não dá nem para alimentar-se, com um paciente esquizofrênico, onde, infelizmente, muitas vezes, a medicação... Som, por favor. Irei concluir. A medicação não é fornecida pelo Estado e pelo município. Onde tem que lutar 6, 8 meses no fórum para que algum tipo de medicação chegue a essa residência. Então, que possamos olhar o outro lado. Que possamos ter entendimento, e aí, quando eu falo ter entendimento, sentir na nossa pele do que realmente é a saúde mental. Tenho conhecimento da reforma? Tenho, de 2001. Mas também tenho conhecimento dos dias atuais. E tenho conhecimento na minha pele. Que cada um aqui que luta para fechamento, para outras coisas, para mim, desorientadas, que isso seja... que vocês possam estudar mais um pouco. Que vocês possam ir para dentro para vivenciar. O que a gente vê no papel, o que a gente aprende no papel, não é o que você aprende dentro do dia a dia, não. Eu, enquanto enfermeiro, aprendi a dar banho em um paciente com 7 lençóis. No dia a dia, eu tenho um e olhe lá. Que possamos priorizar. Agora, entendendo que dentro do Juliano matou pacientes. Um paciente veio a óbito dentro do Juliano. No meio de rua, pacientes já foram apedrejados. Porque a sociedade não entendeu que era um paciente psiquiátrico.
De forma alguma. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Não, prender não. E aí depois eu posso lhe mostrar algumas coisas que eu tenho. E aí te digo, sinceramente, vivencia. Não tem condições de um hospital psiquiátrico ser fechado. Não tem condições hoje de... Concluindo. Não tem condições hoje da saúde mental de João Pessoa permanecer da forma que se encontra. E ainda querendo fechar, pelo amor de Deus, vamos ser mais humanos. Agradeço a todos. Obrigado, companheiro. Queria conceder a palavra ao companheiro Edson Gomes, coordenador do grupo Ana Nery, do coletivo Ana Nery de Enfermagem. Meu boa tarde, vereador Marcos Henrique. Dizer que para nós é uma satisfação imensa estar aqui e dizer e reconhecer o seu importante trabalho enquanto nas vereanças, principalmente para a saúde de João Pessoa, o que o qualifica a qualquer outra função pública no estado da Paraíba e, quiçá, no Brasil. Em nome do qual eu faço saudação a toda a mesa. Gostaria de saudar o plenário, fazendo uso do nome da doutora Lenilma, enfermeira de formação, pela qual eu também tenho uma profunda admiração, já que é uma representante autêntica da enfermagem brasileira, através da Associação Brasileira da Enfermagem, na seção Paraíba. Dizer que farei aqui um recorte diferente do que está sendo colocado. A grande pergunta que devemos nos fazer hoje é quem cuida dos cuidadores. Quem cuida dos cuidadores quando se trata de atenção à saúde mental. Eu sou auxiliar e técnico de enfermagem, falo aqui em nome deles, em torno de 27 mil na Paraíba, e desses 27 mil, aproximadamente de 13 a 15 mil está na cidade de João Pessoa. E a gente se pergunta quem cuida desses profissionais. Eu tenho uma página no Facebook chamada Enfermagem News, poucos conhecem, nós estamos beirando aí os 10 mil seguidores, e lá, constantemente, aproveitando as fitinhas amarelas no paletó de cada um e nas brusas, e o Setembro Amarelo, que nos referencia um certo cuidado com o suicídio, e lá, constantemente, eu tenho publicado nota de pesar de colegas que, em um momento de desespero, parte para um ato extremado como é o suicídio, né? E na qualidade, por exemplo, digamos aí, um jurista de baixo clero, eu não vejo como discutir se há condenação ou não para quem faz isso. Eu acho que há que se preocupar com a saúde do trabalhador, e trago essa preocupação aqui em nome de 27 mil profissionais que temos na Paraíba, técnico e auxiliar de enfermagem. Profissionais que não têm o reconhecimento devido, né, porque na profissão, se imaginarmos a profissão, nós somos os soldados da profissão. E poucas vezes se reconhece soldado. São reconhecidos generais e coronéis, mas soldado ninguém reconhece. Então, está lá um ponto importante em que, por exemplo, aqui nós não temos profissionais técnicos auxiliares de enfermagem participando desse debate. Ou porque não foram convidados, ou porque não vieram, não se acham parte, não se acham partícipes deste processo, desta construção. As políticas públicas levam em conta médico, enfermeiro, né, essa equipe multiprofissional, mas aquele que diariamente está 24 horas por dia ao lado do paciente, seja na atenção básica, ou seja na unidade hospitalar, porque, na verdade, é ele que fica 24 horas. Eu trabalhei por 20 anos no Edson Ramalho, todo mundo vai embora. O enfermeiro procura um lugar, o médico passa a sua prescrição médica, 8 horas, 10 da manhã, vai embora. Todo mundo vai embora, mas nós ficamos lá. E quando o barco começa a afundar, a gente sai desesperado, gritando pelos corredores dos hospitais, procurando quem vem nos socorrer. Chama a enfermeira, chama o médico, chama o assistente social, chama alguém, a gente está lá para chamar alguém. Esse profissional se sobrecarrega de tal sorte que ele começa a adoecer.
Ele começa a adoecer, aí vem um outro problema. Ele é o soldado, e quando o soldado adoece, ninguém acredita, porque o soldado tem que estar na batalha todos os dias, né? Todas as horas e todos os instantes, e ele não pode adoecer. Quando ele adoece, alguém pergunta, aí vem aquela expressão de corredores, fulano está ficando pinel. Em relação naquele hospital que criaram lá no século XIX, né? 1800 e alguma coisa, lá como do Pinel, iniciou lá aquele tratamento. Vocês que são professores de história aí da medicina psiquiátrica e alguma coisa desse tipo, já sabe mais ou menos do que é que eu falo. Ele diz, esse colega está ficando Pinel. Na verdade, ele está, de certa forma, mas cadê que aparece alguém para lhe oferecer a oportunidade de tratamento? E aí vem mais pressões. Quando você bota um atestado, alguém vai lá, pega uma foto sua e coloca no WhatsApp, e coloca no Instagram, e coloca nas redes sociais, como recentemente eu vi uma colega que estava com um atestado médico por um problema psicológico, afastada por depressão, estava em um determinado local. Por favor, mais tempo. E veio uma outra colega, pasme, uma outra colega, tirou uma foto e mandou para a chefe dela. Olha, fulana como está. Fulano não estava de atestado? Aí eu pergunto, quer dizer que quem tem um atestado médico, tratando de uma doença do trato psicológico, tem que ficar enclausulado? Me parece que esse não é o caminho. Então, faça essa participação aqui, em nome do grupo Ana Nery de enfermagem, em nome de técnicos e auxiliares de enfermagem da Paraíba, para que a gente seja inserido nesse processo, seja visto no processo como sujeito do processo e que a gente possamos ser partícipes, né? Não partícipes e coadjuvante da construção de uma política de atenção básica. Dizendo que é muito difícil, e o nobre colega enfermeiro ali colocou colocou isso aqui, nas comunidades, eu que convivo com as comunidades, falta medicamento. Falta medicamento, e muitas vezes eu sou procurado, olha, minha receita não tem no CRAS, não tem no posto, não tem no central de distribuição. E o que fazer com isso? Né? São problemas que a gente tem que tentar buscar soluções, tentar resolver. Né? E aí, mais uma vez, dizendo que a gente precisa resolver, porque é o técnico e o auxiliar de enfermagem que fica lá na unidade básica e recebe o descarrego da população. Conversava com o doutor Olenil, dizia, vamos fazer um workshop sobre violência contra profissionais de enfermagem. A gente tem material bastante. Existem campanhas, porque somos nós que sofremos lá na ponta a agressão. Eu já fui agredido, o cara partiu para cima de mim, a familiar partiu para cima de mim, a socos e pontapés. E aí a gente tem que ter aquela maestria. Entra no cuidado, no treinamento. Cadê o treinamento do pessoal de base? Do técnico auxiliar de enfermagem, estou me referindo a ele, porque eles que estão na base, cadê o treinamento para o enfrentamento de determinadas situações? Concluindo, Edson. Ok. Então, é isso que nós estamos aqui, trazendo assim, essas preocupações e agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade a todos. Meu boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Eu queria conceder a palavra à secretária adjunta Ana Giovana, por favor. Secretária adjunta do município. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do vereador Marcos Henrique e aproveitar a oportunidade para parabenizar pela propositura, no mês de tanta relevância para a saúde mental, que é o Setembro Amarelo, né? Um mês de alerta para os cuidados, para a atenção, tendo em vista que a maior parte da saúde mental, quando é adoecida, é silenciosa. Então, isso gera um desconforto muito grande para que a gente não entre em outros níveis que não seja o primário. Então, é uma busca constante de melhoras de qualidade. Gostaria de parabenizar os estudantes presentes, que amanhã um de vocês pode estar aqui. Então, isso é um instrumento muito importante para que vocês cresçam nos seus pensamentos, vão além dos livros, entra um pouco na nossa realidade, que é bem diferente dos livros, né? E dizer que, para a gente, é uma satisfação muito grande estar aqui, ouvindo, dialogando, entendendo cada ente. Eu acho que isso é importante para que a gente possa evoluir,
tendo em vista que a gente só faz uma boa saúde a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto e vai escutar cada pessoa, respeitar cada pensamento, né? Nem sempre a gente concorda, mas a gente respeita, porque é para isso que vive a democracia, para isso que tem uma Casa do Povo, e eu acho que isso é fundamental. Só para fazer um adendo, né, do nosso amigo ali, o IPP ele é um instituto privado e ele foi fechado por determinação do Ministério Público Federal por não atender a condições mínimas de saúde. Isso vale a pena frisar, né, independente de ser a favor ou contra, a gente tem que salientar isso, né? Mas a gente entende a realidade de cada espaço, principalmente de saúde mental, nem todo mundo tem perfil para atender. Temos espaços que realmente não tem psiquiatra por ausência de profissionais mesmo, na nossa rede pública e privada, mas que os psicólogos não deixam a desejar, estão fazendo um trabalho brilhante, né? Os que estão dia a dia no acompanhamento, na doação, na humanização do atendimento. Então, vale também salientar isso. Hoje, o município dispõe de 4 CAPs, 5 policlínicas que atendem o serviço ambulatorial de psicologia e de psiquiatria também, 2 residências terapêuticas que ainda não foram habilitadas e estão sendo bancadas pelo município. Até o final do ano, a gente vai estar abrindo a 3ª residência terapêutica, entendendo e compreendendo e seguindo a recomendação ministerial, né, que a gente sabe que é a luta antimanicomial, para que as pessoas se sintam acolhidas e tratadas, né? Eu acho que isso é importante. Ontem eu fui para a gente agora, no mês de setembro, está fazendo uma roda de conversas nas unidades de saúde da família, com a propositura de vamos quebrar o silêncio, né? Então, está sendo muito importante. E ontem, lá no Cristo, na unidade do Cristo, teve a apresentação do Batucaps, de usuários e profissionais do CAPS, foi belíssimo. E eu fiquei muito feliz com uma declaração de um usuário do CAPS dizendo que era muito bem acolhido, era amado, era moradora de rua, já tinha sido amarrada no Juliano Moreira, já tinha sido rejeitada, e lá eles estavam sendo acolhidos. Então, que coisa boa, né? As pessoas que não entendem a função do CAPS é que criticam, né? Mas lá tem profissionais muito habilitados para isso. Então, eu acho que o objetivo de fazer a saúde mental é esse, é tocar nas pessoas. Não basta só, Clíster, a gente obrigar um serviço a atendê-lo, até porque tem serviços tem profissionais que não têm perfil para atendimento. Mas eu acho que a gente deve potencializar os que têm perfil para que as pessoas sejam humanizadas, né? O tratamento a gente, enquanto saúde, enquanto gestoras, temos que dar exemplo de humanização e temos que exigir isso. Não é favor, é obrigação das pessoas que fazem saúde ter um atendimento humanizado. E as pessoas que têm problemas mentais, todos nós temos algum problema mental, né? Quem não, nunca, não é verdade? Precisam ser acolhidas, precisam ser amadas e não excluídas e amarradas, né? Então, a partir do momento desse princípio, é que a gente luta para a socialização, quiçá um dia desse a gente esteja todos os nossos CAPs, fechados por falta de pacientes, né? Seria tão bom. Mas, infelizmente, diante do mundo tão individualista, tão cheio de cobranças de perfeição, de beleza, de caráter, de tudo, que não aceita o contraditório, as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né? Então, enquanto representante do município, estou aqui dizer que estamos de portas abertas para o diálogo, para o crescimento, sabendo que não é fácil fazer saúde mental. Não é fácil, até porque pela própria ausência de muitos profissionais que não têm perfil, né? Mas que a gente está na constante luta para que cada vez mais ela seja melhorada, para que cada vez mais as pessoas sejam assistidas e que todos vocês que, direto ou indiretamente, participam desse núcleo de saúde mental, estão de parabéns, porque não é fácil a gente sentir a dor do outro e não é fácil a gente carregar essa dor quando muitas pessoas não sentem nada. Uma boa tarde. Bem, eu me sinto extremamente feliz de poder ter trazido esse tema para cá, como o vereador Tibério também estávamos comentando aqui, e o importante é que nós conseguimos tirar alguns encaminhamentos, né? Eu anotei aqui, se por acaso
vocês tiverem alguma complementação, por favor, me ajudem. Criar um grupo de trabalho com o objetivo de quantificar, divulgar, fiscalizar os recursos e repasses para a política pública de atendimento aos usuários do sistema. Creio eu que isso vai ser feito mês a mês. Eu, Tibério, a gente vai estar acompanhando isso. E, aproveitando que a Câmara, a Secretaria Municipal de Saúde, quadrimestralmente, apresenta o seu balanço, né, e nós já temos uma apresentação agora no mês de outubro, no começo de outubro, que pudesse constar, Ana, esse levantamento sobre esses gastos no que diz respeito à política pública de atendimento desse sistema, o sistema direcionado à saúde mental. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Câmara Municipal se incorporar na luta nacional da rede de profissionais. Existe uma rede nacional que discute, e aí eu vejo muitos profissionais aqui e vejo também estudantes. Então, nós procurarmos nos incorporar a essa luta nacional. É importante também envolver os sindicatos da categoria, no sentido de nós podermos fortalecer e discutir as políticas públicas de inclusão social na área de saúde mental. Também anotei um ponto aqui importante, que é um pouco do que Lenilma falou. Eu acho que, se a gente puder somatizar essa fala dela com alguma preocupação, eu acredito que se faz necessário uma sensibilização no PASME, no que diz respeito ao tratamento, ao tratamento entre os profissionais da área. Então, eu acho que essa sensibilização deveria ser feita. Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde poderia, já que é no Trauminha, a gente trabalhar esses profissionais para poder aproximá-los. Afinal de contas, creio que os profissionais do PASME, como também os profissionais da área, né, têm um objetivo só, que é a questão de atender bem às pessoas acometidas por saúde mental. Então, essa sensibilização eu queria propor, Ana, dentro desse sistema, né, eu creio que seria de bom alvitre, né, essa questão. E, bom, eu consegui anotar isso. A ABEM solicita mudança na direção do PASME, mas eu creio que, antes mesmo disso, poderíamos fazer essa sensibilização. Eu não sei se contempla isso que eu disse, mas eu acho que, até mesmo para nós dirimirmos essa situação, acredito que essa sensibilização se faz extremamente importante e necessária nesse momento. E Tibério está dizendo aqui que no monitoramento mensal que nós iremos fazer, a gente vai podendo avaliar o melhoramento dessa relação. Então, esqueci alguma coisa? Pode falar, vem aqui. Som aqui para Lenilma, por favor. Não, eu queria só esclarecer que todos os residentes já são profissionais, têm seus conselhos. A gente fala estudante é força de hábito, mas eles são profissionais em formação e pós-graduação. Só isso. Muito bem. Por favor, pode falar. Seu nome? Ianara. Ianara. Boa tarde, né? Saúdo a todos. Como a própria professora Lenilma, ela já fez um adendo, né? Eu gostaria de explicar, né? Como representante também dos residentes, na qualidade de R2, nós somos profissionais formados que estamos habilitados para estar fazendo uma qualificação em saúde mental. Saímos muitas vezes da nossa zona de conforto, porque estamos 60 horas semanais dentro dos serviços de saúde. Eu já passei em CAPS, já passei em HU, já passei no PASME. Atualmente estou na unidade de saúde. Então, em todos esses lugares, né, na qualidade que termino a residência ano que vem, saio várias vezes da minha zona de conforto e percebi que realmente nada é igual. Os livros, tudo é diferente. E, nisso, a gente vem procurando estratégias para fazer o melhor
Dentro disso, né, eu venho conversar e falar também que, além de profissional, estudantes, porque estamos nessa qualidade. Né? Estou residente, não sou residente. Antes de ser residente, fui também trabalhadora, fui servidora, não no município de João Pessoa, mas do estado de Pernambuco, e gostaria realmente de estar participando ativamente, né, desse grupo, e gostaria também de uma atenção maior de vocês em relação a isso. A gente fica muito preocupado, porque sempre é como uma desvalorização, né? Como o próprio senhor falou, das classes trabalhadoras, né? Não só também uma desqualificação também, no entanto, do residente. A gente está todos os dias no serviço, nós não vivemos só 60 horas semanais, são 24 horas de saúde mental, porque quando a gente ainda chega em casa, ainda tem demandas de saúde mental, da unidade, dos CAPs, de atuação, e a gente também vem pactuando dentro dos outros residentes. Se eu estou na unidade de saúde, se tem um usuário que foi para o CAPS, a gente vai e conversa com o residente que está lá, com o profissional que já está lá, porque a gente faz muito vínculo, não só com os residentes, mas com as equipes de cada unidade, de cada serviço. Né? Então, assim, nós não pedimos o fechamento, pedimos a melhoria da qualidade do serviço. Se a gente tem, então vamos melhorar o que a gente tem. A gente não faz sentido nenhum a gente regredir no sentido de parar tudo o que foi feito. Né? A luta antimanicomial está aí. Estou ativamente nessa luta. Não acredito que o tratamento em saúde mental é feito exclusivamente num hospital psiquiátrico. Isso eu não apoio. Infelizmente, né? Então, como a própria Ana Giovana já falou, né, sobre o IPP, e acredito que a melhoria em saúde mental se faz em conjunto, quando todos nós trabalhamos para isso. Né? Então, eu conto com todo o apoio de vocês que estão aqui conosco. Obrigada. Muito obrigado, Yanara. Yanara, queria te pedir que você deixasse o telefone ali, com o número do teu telefone com o Drauzio, para que, na composição das equipes, para a gente discutir o desdobramento dessa sessão, nós pudéssemos ligar para você, juntamente com Lenilma, com Madalena. Então, gente, sem mais... Sim, queria... Som aqui, por favor, para Tibério. Muito bem, Yanara. Parabéns. Parabéns. Então, Marcos, é só para sugerir que a gente faça um grupo de trabalho que efetivamente possa se reunir mensalmente. Minha proposta é que tenha Câmara, naturalmente, né? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, é importante que participe disso, Universidade Federal, tanto a professores quanto os residentes também, representante dos residentes, representante dos profissionais, dos usuários e do movimento social. Com isso daí, a gente consegue fechar um grupo. Enfim, quem não puder vir no mês, vem no outro, mas a gente mantém um calendário aí regular de encontros para a gente monitorar essa evolução. E aí, acho que a gente pode mandar um ofício conjunto solicitando a indicação de cada organismo, seja movimento, entidade, seja instituição, para compor esse grupo de trabalho e a gente se encontrar para acompanhar, eu espero, que um processo de evolução desse processo. Bem, gente, então eu acredito que não tem divergência e, não tendo mais a tratar, queria declarar encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos vocês. E me sinto muito feliz com a sensação do dever cumprido de ter feito esse debate extremamente importante para todos nós e para a saúde pública no município de João Pessoa. Obrigado a todos. Pessoal, todo mundo aqui na frente para a gente poder fotografar. Vocês também, que são profissionais residentes. Ei, Lenilma.
você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima. Aprovado. O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovado. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro. Venha. Cada